isso aí, muito bom dia, né? Graças a Deus mais uma vez por esse dia maravilhoso, dia 12 de julho, ou digo de agosto já, né? De 2018, 12 de agosto de 2018. É um privilégio, uma alegria muito grande nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concede mais uma vez sobre essa terra. E para nós, com essa mesma alegria de falar desse grande mistério que na verdade é a vida, um dos grandes mistérios e de tamanha importância para nós, que é a vida. Durante em toda a nossa trajetória, desde criança até nós chegarmos à idade máxima que possamos peregrinar nessa terra, nós entendemos que se Deus não cruzar o nosso caminho e mostrar para nós, ou seja, revelar esse mistério para nós, nós nunca conseguiremos viver essa vida, essa verdadeira vida real. Que quando uma vez essa vida para nós é mostrada pelo próprio Deus, como vivê-la, nós passaremos mais a valorizar ela e nós o reconhecemos da fonte, que além dessa fonte de ter nos vindo essa vida, que é do nosso próprio Deus, aquele que na verdade mantém essa máquina em pleno funcionamento, né? Porque não basta somente ter a vida, já ter chegado a essa terra já é um mistério, mas não é somente nascer e simplesmente viver aí, não. Isso precisa de realmente ter a manutenção, ter uma fonte que na verdade sustenta. E para isso, essa vida, além de nós termos essa vida, nós sabemos que precisamos estarmos respirando, e essa respiração ela leva aos nossos pulmões, faz uma limpeza com esse ar que respiramos, o oxigênio, e traz toda a sujeira e é absorvida no ambiente novamente. Então, e contudo, há um coração que pulsa desde que nós recebemos a vida. Esse coração ele fica pulsando enquanto nós estamos aqui nessa terra. O nosso profeta, irmão Branham, ele mesmo elogiou, se maravilhou e glorificou a Deus, que a melhor máquina e a mais importante máquina realmente é o ser humano. Então, isso na verdade é alguma coisa que a gente está falando aqui. Porque se você olha para todos os 5 sentidos da audição, quem pode, na verdade, pode formar um sistema tão perfeito como esse de audição, de nós podermos ouvirmos a parte do tato, que tem um governo sobre ele, que na verdade é o nosso cérebro que controla desde todos os órgãos sujeitados a esse governo do nosso corpo, que é o cérebro.
Mas não é só isso, também o olfato para nós cheirarmos, sentir o cheiro das flores, da comida, saborearmos, e o paladar, né? Então, na verdade, são esses 5 sentidos, na verdade, eles precisam, na verdade, estar com essa manutenção. E Deus, além de já nos sustentar com a vida e com saúde, como já falamos, que Deus nos deu a vida e nos concede a saúde, e a nós apenas uma responsabilidade de cuidar, né? Mas além de tudo, ele ainda estende à terra a medicina, que é uma bênção, que é aonde você deve sempre, na verdade, estar consultando, né? São tudo maravilhas, são bênçãos que Deus nos concede nessa terra. Mas ainda assim há esse mistério, esse grande mistério da vida, que não nos é revelado. Na verdade, nós temos um pouco, nós que conhecemos buscamos a nossa origem, no entendimento que a gente tem, mas há sempre a nos inspirar a buscar sempre pela a nossa fonte de origem, que é o nosso próprio Deus, que nos sustenta a cada dia, a cada momento, né? Nós sabemos que só de um ser humano, ele na verdade ele está nessa terra, para ele seria o princípio, ele na verdade ele descobrir de verdade e com precisão a origem, a nossa origem. Essa seria a matéria primeira a ser estudada, a discutir a vida que está em nós. Ela veio do nosso pai, foi o nosso pai, nossa mãe que nos quis que nós estivéssemos aqui? É certo que não. Porque o nosso pai, ele teve um pai. Você tem um avô, você tem um bisavô, e você vai indo, você vai chegar no nosso pai Adão, que ele, na verdade, ele não tinha um umbigo, como nós temos. Então, na verdade, a raça humana, de verdade, ela era uma grande corrente. E isso Deus criou, isso para que ela, verdadeiramente ele dê essa família, uma família respeitosa, honrada, assim como é a sua criação original na perfeição. Porque aquela perfeição não perdeu sentido. O pecado, ele entrou no mundo pela nossa desobediência, e isso, na verdade, nós passamos a viver por um certo tempo, mas então Deus foi e tirou esse mistério. Porque quando ele disse para Adão e Eva, tudo isso vocês podem comer, de toda a árvore que está no meio do jardim vocês devem comer, pode comer, mas dessa vocês não comem, porque o dia que comerdes é certo que morrereis. Então, essa vida, na verdade, para nós passou a ser um mistério. Então, para Adão e Eva, na verdade, Deus apenas disse, não toquem nessa árvore, porque o dia que tocar isso, vocês morrerão. Então, nós, nessa criação perfeita antes do pecado, tudo era um mistério que não havia
necessidade de ser revelado. Mas aquele que já era pecador, porque o pecado original, ele veio da desobediência daquele querubim, daquele anjo que desobedeceu ao Criador no céu. E ele, na verdade, veio aqui na terra e pegou e chegou aqui e apoderou, viu a perfeição, a glória, como era que quando ele vivia na glória como o anjo. E ele queria fazer um céu mais bonito do que o de Miguel, do que a Deus, e na sua esperteza ele conseguiu trazer 1/3 dos anjos para o seu lado. Então esse camarada, ele não é brincadeira, Satanás. Então ele conseguiu, com a sua pregação, convencer aqueles anjos que viviam como ele na perfeição. Então ele trouxe um argumento, uma pregação, que ele conseguiu trazer 1/3 dos anjos para o seu lado. Mas a criação nunca é maior do que o seu Criador. Então Miguel e seus anjos pegou essa batalha, essa peleja, e expulsou ele de cima. E a própria Escritura nos mostra que ai da terra, porque Satanás desceu para lá com grande cólera. Então ele chegou aqui, ele ainda contemplou ainda a perfeição de Deus, do seu Criador aqui na terra, que ele viu, ele procurou. Como ele não conseguiu no céu, ele veio para a terra, e aqui ele tem tentado conseguir, e na verdade ele veio e foi mostrar o mistério, revelar o mistério daquela árvore da vida para Adão e Eva. Então, como nós conhecemos, as Escrituras mostram de que ele observava como eles viviam, Adão e Eva, porque Deus não apenas disse: o dia que comerdes dessa árvore, nela tocar, desse dia morrereis. Então Satanás foi e disse para a Eva através da serpente: por que vocês comem de tudo dessa árvore? Dessa eu não vejo vocês usufruindo. Então Eva falou: não, essa Deus disse que não há necessidade de nós tocar nela, porque o dia que tocar nela, o Senhor disse que morreremos. Então Satanás foi e revelou para ela, mostrou para ela o pecado, né? Então, não, é certo que não morrerás. Acontece que vocês saberão o bem e o mal, e isso abrirá os seus olhos. Como na verdade isso mesmo, ele continua fazendo isso até o presente momento. Agora Deus chegando ali, viu o pecado sendo revelado, mostrado para Eva, foi ocultado, a vida na verdade passou a ser um mistério para toda a raça humana, para todos. Então necessita de Deus, na verdade, abrir os nossos entendimentos e revelar para nós o verdadeiro sabor da vida, porque isso não acontecendo, nós continuaremos simplesmente com essa vida natural de nascer, crescer e morrer. No tempo dessa vida, nós adquiriremos somente o pão, na verdade, do sofrimento.
porque foi o que o Criador determinou, porque ele não falta com a sua palavra. O dia que tocar, morrerás. E essa palavra vai até o final, até a morte de Satanás, com a besta e o falso profeta que será lançado no lago de fogo. Isso vai até o final, porque quando Deus ele sentenciou toda a raça humana, ele tinha esses recursos para ele salvar, para ele resgatar os seus filhos das garras satânicas do diabo. Então, ele tinha graça, ele era o Deus rico em misericórdia, que ele sentenciou. Ele falou: o dia que tocar, morrerás. E ali chegou a estaca zero de sobrevivência para os mortais. Então, Deus, que tinha aquele grande recurso de riqueza em glória, de misericórdia, graça, amor, bondade, esses atributos, ele foi e tomou esses livros, porque quando Adão e Eva pecou, os anjos regressaram ao céu, que protegia essa família perfeita na terra. Satanás, com aquela pregação, com o texto dos anjos que ele conseguiu no céu, ele chegou aqui na terra e cercou e foi e mostrou para eles. Então ele veio aqui na terra, na verdade conseguiu atrair a atenção de Adão para o pecado com Eva. Então Deus foi e tomou. Os anjos chegaram ao céu chorando e falaram: seus filhos pecaram, pai, chorando. Chegaram no céu chorando. Então ele foi e tomou aquele livro que continha a graça, a misericórdia, o amor, e veio, e tomou e chamou, e trouxe e chamou: Adão, volte cá. Adão, já sem entender, jamais sem viver a vida que estava vivendo, mas caiu na pobreza e pensando na impossibilidade, apenas lembrando do que ele possuía, e ele perdeu a sua riqueza. Porque isso na verdade é como um grande homem, uma pessoa bem sucedida nessa terra. Ele tem